Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar do duelo de hoje entre Fluminense e Cruzeiro. Jogaço no Maracanã, jogaço, porque tanto o Cruzeiro como o Fluminense tem duas grandes equipes. Maracanã vai estar lotado e hoje podemos ter a despedida do John Arias. O Wolverhampton da Inglaterra, com o jogador, as negociações avançaram aí nos últimos dias, então hoje pode ser a despedida do jogador. Vamos trazer aí as últimas informações do Fluminense, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Fluminense, tudo do Tricolor, você encontra aqui no nosso canal. Então vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais da partida. Da tabela de classificação. Vamos voltar para o Rio, de novo com o Rodrigo Jufo, agora com informações do Fluminense, que joga hoje contra o Cruzeiro, jogo que, entre aspas, fecha essa rodada de meio de semana do Campeonato Brasileiro. Tudo bom, Jufo? Seja bem-vindo de volta. É isso, Suma, um jogo que fecha essa rodada com muitos significados, né? Fluminense voltando do Mundial depois de uma campanha histórica, recebendo o Cruzeiro no Maracanã e com a torcida querendo ir ver essa equipe depois de chegar às semifinais do Mundial de Clubes. Quase 40 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada para a partida logo mais. Cerca de 50 mil esperados aí no Maracanã para esse jogo contra o Cruzeiro. Um jogo da parte de cima da tabela. Fluminense está com 20 pontos, mas vai ficar com 2 jogos a menos que a equipe mineira, que está com 27. Então uma vitória leva o Fluminense ali a 23, fica a 4 pontinhos do Cruzeiro, mas aí com 2 jogos a menos, podendo ainda assim encostar ainda mais nos líderes da tabela. Outro significado para essa partida também é a despedida do John Arias, que tem negociações avançadas com o Wolverhampton da Inglaterra, da Premier League. O time inglês fez uma primeira proposta que o Fluminense recusou, mas depois tiveram alguns ajustes ali em termos de dinheiro, bonificações, e aí o John Arias deve fazer hoje a sua despedida no Fluminense como titular num time base ali daquele que enfrentou o Borussia Dortmund na estreia do Mundial de Clubes. Fora isso, John Kennedy, que retornou agora de empréstimo do Pachuca, teve um empréstimo encurtado, já treina com a equipe, mas ainda não apareceu no bid, não está regularizado, então está fora dessa partida contra o Cruzeiro. Renato Gaúcho quer manter aí a boa fase do Fluminense para manter o time no topo da tabela, visando classificação para Libertadores e quem sabe também disputa pelo título brasileiro. Esse é o Fluminense que chega hoje contra o Cruzeiro embalado depois de um grande Mundial, Suma. Valeu, Jufo. Muito obrigado pelas informações. Você volta também daqui a pouquinho com mais aí do... Durante várias vezes nesse ano aqui, alguns torcedores um pouco mais eufóricos e tal, não sei o quê. Não, porque o Arias é um jogador de 60 milhões de euros, porque o Arias é um jogador do Real Madrid. Eu falei, não é, cara. O Arias é muito bom jogador. Mas ele tem 27 anos, se ele fosse um fenômeno, ele tinha estourado com 21. Ele não é um fenômeno, ele é um grande jogador de futebol. Ponto. Tanto que as propostas que ele teve foram todas de Rússia, Wolverhampton. Ele não teve nenhuma proposta, né, de um clube gigantesco, de um Bayern, alguma coisa assim, porque ele realmente é um grande jogador, mas ele não é o que o torcedor imagina de falar, nossa senhora, o Arias é o melhor jogador do mundo. Não é, tá? Então, só para ficar claro, o mercado do futebol dificilmente ele mente, porque o mercado do futebol ele é aberto. E quando o mundo inteiro enxerga um valor semelhante, é porque o valor é aquele, e não aquilo que a gente está imaginando apaixonadamente. O Arias vai se dar muito bem no Wolverhampton, acho que ele vai se dar muito bem na Inglaterra, ele é um jogador forte, ele é um jogador físico, ele corre pra caralho, ele se dedica, ele é um jogador que ele se doa pro grupo, então assim, ele tem um perfil de que vai dar certo na Europa, o que não significa que ele vai ser transferido em 6 meses pro Manchester United e vai ser titular, pô, tomara que aconteça, mas cara, com 27 anos, ele vai estar fora da curva. A curva normal indica que um jogador com 27 anos é muito bom, mas que ele demorou muito pra maturar e, portanto, agora ele tá tendo a transferência dele, e torcedor do Fluminense que fica puto com ele tá errado, ele tem que ter a transferência dele, ele tem 27 para 28 anos, ele precisa de ganhar esse dinheiro. O Fluminense não tá vendendo ele mal, o Fluminense é dono de 50% do passe dele, o Fluminense tá vendendo um jogador de 28 anos, o Fluminense precisa do dinheiro, e quando o jogador chega pro presidente e fala, eu quero ir embora, não tem conversa, não adianta conversar. O Arias já foi prometido no ano passado que ele sairia. O Fluminense recebeu propostas que ele não gostou, foi lá e frustrou o Arias, falou, ó, não vou vender. O Arias ficou chateado, foi lá, renovou, ganhou um aumento, tal, não sei o que, foi lá e voltou a jogar bola pra caralho, ganhando um puta de um aumento de salário, ganhou um salário maravilhoso no Fluminense, pra compensar a não venda dele. Só que aí, irmão, quando o cara, mas não é questão do salário, a questão é da transferência, mas a bolada é da transferência, caralho. Porra, o jogador não vai embora só por causa do salário, o jogador vai embora porque na transferência ele tem uma boladinha, tem uma luva. Se o cara tá pagando 30 milhões de euros pro clube, o Arias deve ter falado assim, ó, 30 pro clube, 2 milhões de euros pra você, Arias. Porra, 2 milhões de euros, irmão? Tu sabe o que são 2 milhões de euros na poupança?
2 milhões de euros na poupança significa que eu posso parar de trabalhar quando acabar minha carreira, que eu tô garantido. É isso, entendeu? Você vai deixar aqueles 6 anos, 7 anos na poupança, mas juros em cima de juros, você parou, você pode parar de trabalhar. Porra, todo jogador quer esse dinheiro, essa bolada, entendeu? Então, não adianta querer condenar o cara ou ficar, porque o Fluminense deveria ou não deveria ter vendido. Meu irmão, o cara bateu na sala do presidente e falou, meu irmão, eu quero ir, o ano passado eu já não fui, agora eu quero ir, eu aceitei, eu fiquei, eu corri, me dediquei, fiz um puta mundial, eu quero ir. Porra, e aí o presidente tem o que fazer, cara. E acho que o torcedor do Fluminense não cabe nenhuma discussão que não seja aplaudir o Arias e agradecer, porque foi um cara extremamente dedicado enquanto jogou no Fluminense. Nunca jogou de sacanagem, nunca jogou putinho, nunca deixou de correr, nunca deixou de se doar pros companheiros, nunca fez mimimi quando saiu do time, nunca fez porra nenhuma disso. Então, acho que é um jogador que, pô, você tem que guardar com carinho na história do clube, porque é um jogador foda. O case de sucesso que foi John Arias é, cara, absurdo. Eu tenho uma opinião sobre essa saída dele, né? Enfim, os torcedores do Fluminense podem estar chateados. Tá aqui, ó. A venda do John Arias, ela foi confirmada. Ele vai se despedir hoje contra o Cruzeiro, vai pro Wolverhampton, 21 milhões de euros. 6 milhões vai pro Patriotas, time colombiano. 15 milhões de euros vão pro Fluminense, sendo 11 fixos e 5 por metas que devem ser batidas. O icônico jogador tricolor, que eu acho que com o tempo a torcida do Fluminense, com a cabeça fria, vai sim chamar de ídolo. Teve, em 229 jogos, 47 gols e 55 assistências. 2 títulos cariocas, um da Copa Libertadores e outro da Recopa, sendo protagonista deles. Além da fuga, né, contra o rebaixamento icônica no ano passado e a campanha histórica de semifinalista da Copa do Mundo de Clubes. Primeiro de tudo, falando sobre o que é o case de sucesso dessa contratação. Uma contratação que, inclusive, não seria feita em muitos clubes aqui do Brasil, né? E os diretores recuariam pelos números. Tem jogador que você contrata para resolver o seu problema. Tem jogador que você contrata porque ele já tem números brilhantes. Mas tem jogador que você contrata para desenvolvê-lo. Tem jogador que você contrata porque ele é uma aposta e porque você quer ver o seu potencial virando números no seu clube. É exatamente isso que aconteceu com o Arias, cara, que não tinha nem 20 gols direito na carreira, né? E chegou no Fluminense, o scout com inteligência, com dinâmica, profissionais avaliaram a contratação e perceberam que era um jogador que valia a pena investir. E deu certo. Deu certo é brincadeira, né? Pelo amor de Deus. Números, partidas absurdas, ou tanto dinheiro que o Arias, né, ajudou o Fluminense a ganhar com premiação, tanto na Copa do Mundo de Clubes, quanto na Libertadores, além das taças históricas. E assim, cara, não é um jogador que forçou saída. Não forçou saída. Forçar saída é você faltar treino, falar que vai se recusar a jogar, né, começar a criar clima e postar coisa na rede social. Arias tinha um acordo. Acordo esse que num primeiro momento nem foi cumprido pelo Fluminense, porque o Fluminense estava precisando de ajuda para se livrar do rebaixamento. Ficou mais um pouco, né? Teve a sua renovação contratual e ele foi muito transparente, mano. Ele falou, cara, me desenvolvi no Fluminense, foram 3, 4 temporadas, entreguei números, entreguei investimento retornado, entreguei títulos e agora eu quero, né? Eu tenho o direito de querer, né? Ir para outro projeto, né? Morar na Europa, jogar no futebol europeu. Ele tem esse sonho. Qual é o problema? Ah, mas ele ganha mais no Fluminense. Tá, mas tudo bem. Qual é o problema? Ele tem um desejo, ele tem um direito. Ele não tá indo pro rival, ele não tá indo para um concorrente aqui no Brasil. Ele tem o direito de querer, né, vislumbrar o outro futebol, tem essa curiosidade, tem esse desejo e resultado, ele entregou. Pessoal, nós temos algo que nos une, nós temos algo em comum, que é o amor pelo Fluminense Futebol Clube, né? Uns estão pegando esse amor e usando em forma de gratidão ao John Arias e vão ao Maracanã hoje para poder se despedir dele, agradecer por tudo que ele fez e tudo mais, deixar claro para ele que o torcedor ama o nosso querido cabeça de Minecraft, muito carinhosamente, chamado de Pelé colombiano. Outros estão pegando esse amor pelo Fluminense e querem, como é que eu posso dizer, meio que desabafar, porque estão chateados com a postura do Arias, que alguns acusam ele que ele chantageou o Fluminense na hora de renovar o contrato, outros que ele foi ingrato, tudo mais. E nas redes sociais aí tá escrito que as pessoas vão ao Maracanã para vaiar, para xingar o John Arias. Cara, eu quero te pedir um favor, carinhosamente, tá? É só um pedido, você faz o que você quiser, o ingresso é teu, o dinheiro é teu, cada um faz o que quiser. Pô, mas não briguem entre si não, cara. Não briguem não façam isso não, mano. Vá ao Maracanã hoje pelo Fluminense. Não é pelo Arias, não é pelo Mário, não é pelo Renato Gaúcho. Vá ao Maracanã pelo Fluminense hoje. E, porra, não briga não, mano. Se o cara que estiver do teu lado estiver vaiando e você quiser aplaudir o Arias,
deixa o cara vaiar e você aplaude. Se você quiser vaiar e o cara do teu lado quiser aplaudir, pô, não briga com o cara não, mano. Eu tô falando isso porque eu tô vendo já muita discussão, muita polarização nas redes sociais, uns apoiando a saída, falando que ele tem que realizar o sonho, o outro xingando ele, e eu já tô vendo muita discussão acalorada, e eu tenho medo que isso possa ir ao Maracanã. Pô, não faz isso não, cara. O pior cenário possível para mim é ver a Tricolor se desentendendo. Em rede social, inclusive, eu não gosto disso. Eu acabei a live ontem, inclusive, por causa disso mais cedo. Vi que o chat estava brigando, discutindo, um xingando o outro. Eu encerrei a live para acabar com aquilo. Não vamos levar isso para o Maracanã, não. Tá? Eu sei que muitas vezes a rede social ela não condiz com a realidade da vida real, né? Mas já vi muitas vezes também coisas saindo da rede social e indo para a vida real. Então, por favor, vá ao Maracanã na paz. Quem quiser homenagear o Arias, homenageie. Quem quiser... Eu acho que não tem que xingar o Arias, tá? Acho que não faz sentido xingar o Arias. Se você não quiser aplaudir, não aplauda, fique quieto, assim. Mas xingar ele, tem motivo para xingar ele. Deixa ele quis ir embora, irmão. A venda tá feita, os valores estão aí. Quem concorda, quem discorda, não importa. Mas não vamos não vamos transformar a noite de hoje, que é para ser uma noite de reencontro, em algo ruim, não, né? O Fluminense vai ter 3 jogos dificílimos pela frente aí. E vai precisar muito do nosso apoio da torcida. Quase 40 mil ingressos vendidos, a torcida está chegando junto. Vamos tentar botar 50 mil no Maracanã. Não vamos transformar isso em algo ruim, não. Vamos lá para poder festejar o Fluminense Futebol Clube. E quem quiser homenagear o Arias, que homenageie, não tem problema nenhum. É só um pedido muito carinhoso que eu faço aqui para vocês. Tá legal? Tamo junto, rapaziada. Saudações tricolores e rumo à vitória hoje. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Fluminense, trazendo aí as últimas informações, principalmente do John Arias, que deve fazer a despedida hoje no Maracanã. Deixa eu trazer aqui agora a classificação atualizada aí, como se encontra, né? As duas equipes estão na parte de cima da tabela. Olha aí o Cruzeiro. O Cruzeiro está na segunda colocação com 27 pontos, junto com o Flamengo, né? Então, tá na liderança, perdendo só no saldo de gols. E o Fluminense está na 7ª colocação, mas o Fluminense tem 2 jogos a menos. E até 3 do Bragantino. Então, se o Fluminense ganhar as 2 partidas, para chegar nos mesmos 13 jogos de Cruzeiro e Flamengo, o Fluminense fica ali, ó, na 4ª colocação com 26 pontos. O Fluminense fica na 4ª colocação com 26 pontos e um jogo a menos que o Bragantino. O Bragantino já tem 14 jogos. Então tá muito embolado aí essa parte de cima da tabela. Nesse momento aí, ali o Palmeiras tem um jogo a menos que Cruzeiro e Flamengo. Então Flamengo e Cruzeiro já estão com 13. Aí tem o Palmeiras com 12 e o Fluminense com 11. 2 jogos a menos o Fluminense. Como eu falei, ganhando esses 2, chega aos 26 pontos e fica 1 ponto atrás do Cruzeiro e do Flamengo. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Galego 77.